Faltando 14 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira no ar. A gente segue por aqui agora, mudando de assunto um pouquinho. Doutor Alexandre, tem uma lei do ano passado, 14.338, lei federal, instituiu a bula digital de medicamentos disponível por meio de QR Code e que eliminou a obrigatoriedade da bula impressa, ao menos em grande parte dos remédios. Elogiada por parte da indústria, que diz poder reduzir custos, a lei é duramente criticada por muitos especialistas, que dizem que ela ignora os fatos de que pelo menos 35 milhões de brasileiros não têm sequer acesso à internet e que a maioria desses consumidores são idosos, que têm muita dificuldade com o uso da tecnologia. Como é que está essa situação? Vai adiante, não vai adiante? As bulas vão sumir das caixinhas dos remédios ou não? Mauro, nós esperamos que não sumam das caixinhas por uma questão de natureza constitucional, que é o direito do consumidor. Num rápido apanhado dos fatos, lá em novembro de 2021, nós detectamos esse projeto de lei tramitando em Brasília, feito por um deputado no estado de IDH extremamente baixo, estado do Piauí, e um deputado médico. E nos chamou a atenção, porque é um médico que quer acabar com bula de medicamento. Logo, nós descobrimos que havia interesses bem maiores aí envolvidos, não só a questão da tecnologia, porque a tecnologia ela é muito bem. Nós entendemos que a bula digital ela deve coexistir. Entretanto, a bula digital só permite acesso às informações do medicamento para quem tem um smartphone com bom plano de dados, quem tem um computador à mão, e, como você bem colocou, tem 35 milhões de pessoas que não têm esse acesso. Então, como ficariam essas pessoas? Nos causou a segunda surpresa, tão grande quanto a primeira, foi esse projeto tramitar em regime de urgência, que é aquele regime determinado pela relevância e urgência da matéria, onde ele não é debatido adequadamente com a sociedade. Existe espaço para as comissões do Congresso Nacional se manifestarem, lá da Câmara dos Deputados, mas esse espaço é em plenário no dia da votação. Ora, quem vai ali pedir a palavra, ficar em pé e falar, para se manifestar num projeto tão técnico? Então, de posse dessas informações, nos socorremos e fomos atendidos de primeiro plano pela deputada Bia Kicis, tenho que mencioná-la, ainda no mês da mulher, mais uma vez a homenageando, porque ela teve a sensibilidade de parar o expediente, dar atenção, perceber o projeto e falar com uma série de deputados, já que, então, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, vários deputados de várias matizes políticas se aliaram à nossa luta para não acabar com a bula, porque o projeto originalmente escrito não teria mais a bula de papel, seria só a bula digital. E com algumas premissas, no meu entendimento, para dizer pouco, falsas, falhas. Uma delas é que, não havendo bula, não precisaria derrubar árvores na Amazônia. Um assunto não tem nada a ver com outro. A segunda falácia é que barateia o preço do medicamento. Veja, Mauro, 1.000 bulas custa R$60. Então, eu duvido muito que o medicamento fosse baixar, tirando esse direito do consumidor. A partir dessa mobilização, com a sensibilidade da deputada Bia Kicis, depois entrou o coronel Tadeu, o deputado Celso Russomano, até o deputado Vicentinho, no corredor, ouviu a conversa e pediu a palavra em plenário. Então, o projeto começou a ter destaques, começou a parar a tramitação. A Vanessa entende bem desse processo legislativo que eu estou falando. Eu acho que o dia dela, ela conhece bem. Então, o projeto foi travando para ter uma discussão melhor, mas ainda assim ele saiu para o Senado, daí sim com um artigo dizendo o seguinte: o que tiver na bula digital tem que ter na bula de papel. E como nada na lei é escrito por acaso, veio o parágrafo seguinte, uma exceção dentro de determinado artigo, dizendo assim: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária irá determinar quais medicamentos terão apenas uma modalidade de bula. E é isso que nos causa hoje, Mauro, desembarcando aqui, depois da lei ter sido promulgada no Senado, o senador Contarato, do PT do Espírito Santo, atuou fortemente, né, para tentar eliminar esse artigo, porque é a matéria de natureza de berço legislativo. Ora, passou-se para uma agência dizer que medicamento vai ter bula e que medicamento não vai ter bula. Olha a seriedade disso. E aí, então, nós chegamos, um ano depois, a dezembro de 2022, já com uma resolução editada pela Anvisa, dizendo que certos tipos de medicamento, aqueles distribuídos na fase agrícola, dentro dos hospitais, embalagem primária, ainda que estejam em uma caixa, ali só vai ter 10% de bula disponível ao paciente. Isso já nos causa preocupação.
Por quê? Hum. O paciente internado, ele tem que ter acesso também à bula do medicamento. Por que não? Por que 10%? De 100 displays de remédio, só 10% vai ter de bula. Os 10% pediu, ok, acabou, acabou. Né? Então, é isso que enfrentamos hoje. A gente já tem outros problemas nessa área também, não é, doutor Alexandre? Por exemplo, existem muitos remédios cujas bulas são impressas na parte interna da caixinha. Você tem que destruir a caixinha para poder ler aquela bula. Está correto isso? Muito bem colocado, não está correto. A bula precisa vir destacadamente em papel, dobrado. É uma indústria, eu devo dizer, à nossa audiência, aos amigos aqui debatedores, que é uma indústria absolutamente irresponsável. Todo o papel que vai ser destinado de matéria-prima a uma bula, ele é feito nas técnicas mais rígidas do mundo. São dois fornecedores do mundo, a Suzano International Paper, basicamente de papel. Nenhum papel ali é feito de um jatobá da Amazônia, como tentaram falar. O problema é que a turma aí de tecnologia, do QR Code, as startups que fomentam, que estão por trás, que defendem só a existência da bula digital, não estão olhando, eles nem sabem, muitas vezes, como é feita uma bula de medicamento. Uma produção de milhares de unidades por dia, esse custo baixo, a partir de muito investimento e muita responsabilidade da cadeia produtiva. Então, não serve estar impresso só dentro da caixinha. Um outro problema, pegando o gancho que você falou, são aqueles MIPs, medicamento isento de prescrição. Então, na farmácia disponível, aquele anador, aquele comprimido, ou qualquer outro Exatamente. medicamento. Ali, tem a possibilidade de imprimir um QR Code no displayzinho. Entretanto, quando você fura para tirar o comprimido, você já estragou o QR Code. Você já não vai ver as instruções, se quiser voltar. Não vai ter como. Então, já é um problema. Então, qual é a solução para esses medicamentos que eles são vendidos a granel, envelopinhos abertos, lá no display, as letras são minúsculas, ali tem o modo de usar, mas não enxerga absolutamente nada. Os mais idosos, por exemplo, não precisa ser idoso, tem muita gente jovem que tem dificuldade para enxergar aquilo. Mauro, que fique muito claro para todos nós, para a nossa audiência. Todo mundo tem direito a uma bula do medicamento, seja ele qual for. Inclusive o medicamento isento de prescrição. É um direito básico do consumidor. Nós não podemos perder de vista. Nós falamos aqui agora de etarismo. O José Júnior citou muito bem a questão regulada pelos tribunais, da não discriminação por idade, por sexo, por religião. Nós também temos, na área de direito do consumidor, garantia constitucional. Não se pode delegar ao consumidor que você compra e vai atrás da informação. Não, tem que receber a informação. Faz parte da minha aquisição, do meu valor de compra. Então, se eu chego na farmácia e peço um Sonrisal, eu tenho direito de ter a bula. Eu peço, eu paro no balcão e digo, eu quero a bula desse medicamento. Está aqui fora, num displayzinho, eu posso pegar, me servir, mas eu quero a bula. E ele tem que voltar e buscar uma bula impressa e te entregar. Então, isso é um direito do consumidor. Nós não podemos regredir, nós temos que cobrar esse direito, todos nós. 6 minutos para 1 da tarde. Agora, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para